Olá a todos, bem-vindos à terceira parte e à última parte deste episódio. E vamos continuar aqui a ver os últimos 9 torneios que faltam analisar. E o próximo é aqui o Nova Luna, um jogo do Uan Rosenberg, que teve 29 jogadores, foi jogado em 6 rondas. Aqui foi ganho pelo Okran, que faz primeiro. O Caruso faz segundo e a Mafoma faz terceiro. Vamos ver aqui o que aconteceu. Portanto, o Okran ganha as 6 partidas do torneio, portanto invicto. O Caruso só perde com a Lady na terceira ronda e a Mafoma perde também na terceira ronda com o Paulo e mesmo assim termina em terceiro. Vamos ver aqui o histórico na aldeia do Nova Luna, que já tem 10 temporadas. Portanto, o Okran que tinha ganho a primeira edição e agora tinha feito um terceiro lugar na edição anterior, volta aqui ao lugar mais alto do pódio. Depois há aqui um domínio claro do Caruso, termina em segundo em primeiro, portanto, muito consistente nestas várias edições de Nova Luna. E a Mafama que tinha como melhor resultado um 15º, consegue agora uma grande subida nesta temporada para terceiro lugar no Nova Luna. Portanto, vamos aqui ao próximo torneio, que também é um clássico já aqui na aldeia e patrocinado pela loja Salta da Caixa, que é o Takenoko. Portanto, o vencedor aqui do Takenoko, aqui na aldeia, tem sempre direito ao voucher que a Salta da Caixa oferece. Já agora aqui uma menção, porque houve uma alteração esta temporada no setup e foi jogado nas regras de segunda edição. Já havia pessoas há bastante tempo a pedir para experimentar. Pronto. Depois, no final desta temporada, vamos pôr um questionário aos participantes se preferem jogar nesta segunda edição, nas regras da segunda edição, se preferem jogar nas regras básicas da primeira edição, sem as regras avançadas, porque com as alterações que o board game sofreu, as regras avançadas sofreram também grandes alterações e que muitas pessoas queixaram-se na edição anterior que não gostaram de jogar naquelas regras, porque não era o hábito, mas isso era porque o board game alterou. Portanto, aqui o vencedor foi o Tiago, 6 partidas, 6 vitórias, fez o pleno. O, o José Souza termina em segundo, só perdendo com o Tiago na quinta ronda. E depois eu vou dar aqui um destaque que temos um, dois, três, quatro jogadores e todos empatados para terceiro, porque todos eles têm 21 pontos. Portanto, não é muito raro ver uma situação como esta. Portanto, foi depois o segundo desempate é que determinou quem ficava em terceiro, quarto, quinto e sexto. E neste caso foi a média dos elos dos oponentes. Quanto mais elfo do oponente fosse mais alto, melhor, neste caso. E foi neste caso foi o Duarte que foi beneficiado, mas mesmo assim só queria deixar aqui um destaque, porque não é muito habitual ver tantas situações de desempates, 4 jogadores, em que o segundo critério é que determina quem é o vencedor. Uh, Vamos ver aqui o histórico do Takenoko. Portanto, começou na temporada 14, na temporada 4, andou aqui 18, 27, 30, depois começou a chegar aos 40. Depois, quando houve aqui o apoio da Salta da Caixa, se era um torneio que andava aqui entre os 30 e 40, deu aqui um salto. Agora, hoje em dia, anda aqui mais nos 50 e agora até atingiu um recorde de participantes com 62 jogadores. Portanto, já agora a Salta da Caixa, para quem não conhece, é uma loja online, também há a loja física em Barcelos, em que vendem vários jogos, entre os quais o Takenoko e outros jogos que eles têm, que tem o Cascade e o Flamecraft. Portanto, eles têm aqui vários jogos
Se tiverem interesse, deem uma vista de olhos. Portanto, para além deles venderem outros jogos e puzzles para quem esteja interessado. Vamos aqui ao próximo, que é o Acrópolis. 26 jogadores, jogado em 6 rondas. Aqui foi o Malsur que faz primeiro, o Mr. Diegas segundo e o Sport em terceiro. O Malsur ganha as 6 partidas do torneio, portanto, uma vitória perfeita. O Mr. Diegas só perde com o primeiro classificado na quinta ronda. E o Sport que perde com o Mr. Diegas na segunda ronda, mas depois também ganha as outras 5 partidas do torneio, termina em terceiro. Vamos ver aqui o histórico do Acrópolis. Portanto, uh, portanto, na estreia o Malsecur faz primeiro, portanto, vamos ver se consegue repetir na próxima edição esta vitória, já que é um excelente resultado. O Mr. Diegas, que vinha de um terceiro, agora ascende um bocadinho no pódio, um segundo. Também vamos ver se consegue agora arrebatar, subir mais um degrau aqui nestas posições. E o Sport tinha feito um segundo na, na primeira participação do torneio, na primeira edição do torneio, agora volta ao lugar de pódio com o terceiro lugar. Mas aqui o próximo, que é também o próximo aqui da lista, que é o Potion Explosion, também outro já muito habituei aqui na aldeia. 42 jogadores, ganho pelo Troner em primeiro, Verbal segundo e o Laranja em terceiro. Vamos ver o que é que aconteceu. Aqui foi o Troner que ganhou as 6 partidas, invicto. O Verbal, presumo, yeah, perdeu com o primeiro classificado. E se calhar o Laranja, não, perde com o segundo classificado do torneio. E ainda havia aqui a Warrior que fica em quarto, mas perdeu na terceira ronda com o Adegas, mas depois no desempate ficou fora das medalhas. Vamos ver aqui o que é que o Potion nos conta. Portanto, o Potion começou na primeira edição, portanto, já tem aqui várias edições e vários vencedores. Está aqui a olhar assim muito rapidamente se tem havido uma. Não há. Eu penso que o Alvir ganhou 2 vezes. Uh, Portanto, não é um torneio. Portanto, há vários vencedores, não há uma pessoa aqui a dominar. Portanto, é muito habitual vermos vencedores diferentes. Portanto, o Droner que tinha feito aqui um terceiro lugar na temporada 7, mas também já andava aqui há algumas temporadas sem participar no torneio. E agora ascende à melhor posição do pódio, o primeiro. O Verbal que faz aqui um segundo lugar, mas andava aqui, também tinha ganho na temporada 11 e tinha feito aqui 2 terceiros na temporada 13 e 6. E o Laranja que vinha já desde a primeira edição, portanto, aqui um totalista no Potion Explosion e ao fim de 14 edições, finalmente consegue aqui um lugar de pódio aqui no Potion. Vamos aqui ao próximo, que é o Evolution. Evolution, que fez a sua estreia aqui na aldeia. Não eram muitos votantes, portanto foi só jogado em 4 rondas e também foram só 10 jogadores. O Ocran foi o vencedor, Tiago segundo, Laranja terceiro. Vamos ver aqui, o Ocran ganha as 4 partidas do torneio. O Tiago 3, só perde com o Ocran e presumo exatamente o Laranja só perde com o Ocran na terceira ronda. Não há histórico, mas vamos ver aqui no PGG o jogo. Portanto, é um jogo que está no top 1000 aqui no BGG, portanto tem um ranking alto, foi um jogo de 2014, portanto tem 10 anos. Portanto, aqui é um jogo que andamos aqui não sei se esta é a melhor imagem para ver, uma imagem melhor. Portanto, neste jogo nós estamos aqui a crescer, precisamos crescer população
de dinossauros. Ou seja, nós criamos um dinossauro, não está aqui, mas por exemplo, este aqui é um herbívoro que ele tem, e depois tem algumas características que depois adicionamos. E também o tamanho do, do body size. Há várias cartas, há herbívoros, há carnívoros que vão comer o, o nosso oponente, portanto, as cartas de trade são muito importantes. Tentamos mostrar aqui outra imagem. Em cada ronda nós temos de tentar sempre alimentar a população e fazemos sempre um draft inicial. Quanto é que comida é que vamos pôr, viramos as cartas e essa é a comida que fica no mercado. Portanto, é um jogo bastante interessante. Aqui é a comida, normalmente a gente mete aqui no centro e depois quando pela ordem os animais vão comendo. Se não houver comida é um problema, porque a gente quer sempre alimentar os nossos dinossauros. Depois há aqui estas cartas vermelhas que são carnívoros. Vamos comer dinossauros aos nossos oponentes, mas depois eles também podem ter defesa. Então, há vários aspectos. E também o body size é muito importante em termos de defesa em relação ao nosso oponente. Portanto, isto foi o Evolution. Vamos ver se continua aqui na aldeia, se continua a ter, ou pelo menos a adesão aumenta na próxima temporada. Portanto, o próximo é uma estreia também, embora nas temporadas, porque foi jogado nos torneios de verão, que é o Cartógrafos. Teve 47 jogadores, jogado em 6 rondas. O Cris foi o vencedor, o Sport faz segundo e o David faz terceiro. E ainda havia aqui mais o Lucas e o Baixinho e o Laranja com 5 vitórias, já que todos os 6 jogadores terminaram o torneio com 5 vitórias. Vamos ver aqui o Cris. O Cris perde na última ronda com o David. O Sport perde na quinta ronda com o David. E o David perde na primeira ronda do torneio, mas depois ganha as outras rondas do torneio. E já agora ver aqui o Lucas, que perdeu com o primeiro classificado. O Baixinho teve um bye, o aqui é um bocadinho mais prejudicado, mas perde também com o primeiro classificado. E o Laranjo perde na segunda ronda com a Weatherlight, na segunda ronda. Portanto, mais um jogo que não teve, é a primeira edição, portanto, um jogo de 2019, aqui no ranking um pouco mais alto do que o Evolution, de 157. Até ganhou, penso eu, aqui alguns prémios, ou foi nomeado. Foi nomeado para o Castle, para o Jars, foi nomeado, não ganhou. Mas é um excelente jogo. Portanto, quem gosta de Railroad Inc., mas com objetivos e com desenhos, eu vou tentar aqui mostrar uma imagem. Uh, Queria mostrar aqui uma imagem melhor. Pronto. Portanto, no jogo existem 4 objetivos: A, B, C e D. Por exemplo, o A e o B são pontuados na primavera. Quando chegamos ao final da primavera, são estas cartas aqui, quando excede o valor da estação, passamos à estação seguinte, mas antes disso, no final da estação, pontuamos, e por isso pontuamos o A e o B. Na estação seguinte, que é o verão, pontuamos o objetivo B e C, e assim sucessivamente, e portanto, no inverno vamos pontuar o objetivo D e voltamos ao A. Pronto. E o objetivo é conforme o desenho que vem na carta, desenhamos aqui no nosso tableau esse objetivo, esse tal, sempre a pensar nos objetivos para tentar maximizar os pontos para pontuar mais. A grande diferença, e eu agora estava aqui a procurar, por exemplo, a grande diferença é que os vermelhos são aldeias, os azuis são rios, os verdes são floresta e há estes aqui castanhos são tipo planícies. Mas há um fator que são aqui os roxos que são os monstros. Ao contrário do Railroading, que seria só sacas a carta, desenhavas, passe e tal, não havia interação entre o oponente. Aqui há, em que
todo o tile adjacente, não diagonalmente, mas somente ortogonalmente adjacente a um monstro, é um ponto negativo para aquele jogador. E é muito. Portanto, são pontos que ninguém gosta de ter. E esses pontos, por isso há aqui uma interação entre jogadores. Para além de podia haver aqui um interesse de se calhar por aqui este monstro para bloquear, conectar aqui estas vermelhas, porque podia haver um objetivo. Portanto, aqui tem bastante estratégia e isto aumenta a jogabilidade, porque tem muita mais interação, tem mais estratégia. Por exemplo, outros jogos que fazes o teu jogo, mas não consegues interferir em nada do que o oponente faz. Portanto, bastante interessante. Uh, e que teve bastante adesão na primeira edição que se realizou com 47 jogadores. Mas aqui é o próximo e é o Super Mega Lucky Box. Portanto, a melhor expressão é dizer é o jogo do bingo, mas com 9 números e com várias formas de marcar nos vários cartões. Portanto, foi jogado em 6 rondas. Também foi um dos torneios de verão desta que foi jogado no mês de julho. E na sua estreia da temporada teve 33 jogadores. Foi ganho pelo Domain Box, que Domi Box faz primeiro, o David faz segundo e a KT Santos faz terceiro. Um, o Donny Box não faz o point porque empata na quarta ronda, mas ganha as outras partidas do torneio. O David só perde com El Tostas na quinta ronda, mas ganha as outras partidas. E a Cátia Santos perde na terceira, mas ganha as outras partidas do torneio. E vou aqui mostrar também outro jogo, que é o Super Lucky Box, que é um jogo de 2021, um pouco mais abaixo, 1300. É um jogo um pouco mais de sorte, mas bastante simples, não, em que vou mostrar esta imagem. No início do jogo, cada jogador seleciona 3 cartões. Se calhar deve haver aqui uma carta melhor. Uh, uma imagem melhor para mostrar. Esta aqui. Portanto, é virada uma carta na ronda. Acho que são oito cartas viradas, penso eu. Agora não me recordo. E, por exemplo, sai aqui o 3, podemos marcar um 3 à nossa vontade, dos que nós temos disponíveis. Podemos gastar um raio para alterar o número em um para baixo ou para cima. Portanto, o jogador podia aqui alterar os números. Também tem aqui a pontuação das meias das ruas, que é o jogador que tiver mais ruas ganha 6 pontos em relação ganha 6 pontos, o outro jogador não ganha nada. E também tem aqui as estrelas que se o jogador numa ronda, quando terminar, se marcar, por exemplo, 3 estrelas nesta ronda, na primeira, ou seja, só uma estrela dá um ponto, mas se marcar 2 estrelas numa ronda dá 4 pontos, se marcar 3 estrelas dá 9 pontos. Portanto, interessa às vezes tentar fazer 3 estrelas numa ronda para ganhar 9 pontos, que é bastante. Se computar um cartão na primeira ronda são 15 pontos, na segunda 12, na terceira 10, na quarta 8, para além de todos os X todos os números que foram marcados no final da ronda, sobrantes, também valem pontos, um pouco menos, mas também valem pontos. Portanto, jogo do bingo, um bocadinho complexo, porque tem aqui, quando eu completo aqui uma coluna, posso agora marcar um 6, mas não posso usar os restos para marcar, portanto o jogador marcava aqui o 2, podia usar depois o 6 para marcar aqui o 6, depois podia usar para marcar o 8, podia usar aqui para marcar o 8, e do 8 marcava o 2, que marcava, por exemplo, aqui o 2 deste, que utilizava o 7. Portanto, como podem ver, podem fazer várias combinações, mas só podem fazer uma, não podem utilizar o bónus várias vezes. Por acaso este aqui não está aqui marcado o X na estrela. Só mais um destaque. É a primeira medalha aqui da Cátia Santos, se não me estou enganado. Vamos aqui ver. Uh, que
tinha participado da edição anterior, não tinha tido uma medalha, tinha tido até com um quarto lugar. E agora na sua segunda participação aqui na aldeia faz aqui uma medalha no Super Mega Lucky Box. Portanto, muitos parabéns pela primeira medalha obtida aqui na aldeia. Vamos aqui ao próximo torneio, que é o Space Base, que teve 22 jogadores. Ahm, Foi ganho pelo David em primeiro, DMZ faz segundo e a Violin Girl faz terceiro. David faz o pleno, ganha as 5 partidas. Já estou aqui a ver que o DMs, o segundo classificado, só perde com o David. E a Violin Girl só perde também com o primeiro classificado na última ronda. Ainda havia aqui um jogador que fica em quarto, empatado em pontos, mas ficou em quarto por causa do desempate. Vamos ver aqui o histórico do Space. Portanto, já vem da temporada 8. Portanto, devido que já não ganhava uma medalha desde a temporada 10, depois de 3 temporadas agora consegue voltar a ascender ao pódio e na posição mais alta. O DMZIM que na sua segunda participação volta a repetir o seu segundo lugar obtido na temporada passada. E a Violin Girl que tinha a melhor posição, um segundo lugar na temporada 11, obtém outra vez um lugar de pódio com um terceiro lugar. E por fim, o último torneio que falta hoje analisar, que é o Mountain Goats. Aqui teve 18 jogadores, José Sousa o vencedor, McDumer em segundo e o PT Creeper Dad em terceiro. Portanto, o José Sousa pleno, 5 vitórias em 5 jogos, McDumer 4 vitórias, só perde com o José Sousa na quarta ronda. Portanto, este jogo foi o determinante do primeiro e segundo, se assim pode-se dizer. Depois, desde o terceiro até o décimo, portanto, aqui vários jogadores com 3 vitórias, mas depois no desempate, o PT Creeper Dad termina em terceiro, tendo perdido somente com o primeiro e com o Sami na terceira ronda. Vamos ver. Não há nada a ver porque é uma estreia absoluta na aldeia e vou só explicar mais ou menos. Isto é um bocadinho Can't Stop, uh, mas um bocadinho mais, um pouco diferente. Portanto, os jogadores rolam os 4 dados, depois podem somar os dados para mover as suas cabras para cima. Portanto, se eu quiser mover aqui no 5, tenho que ter uma soma de 5. Posso só jogar o 5 e mover. Posso usar o 4 mais 1 para mover o 5. E o 3 sozinho não fazia nada. Portanto, também para chegar ao topo, só aqui, quando uma cabra chega a um destes números que está a preto, vai buscar uma ficha desse pontuação. Portanto, nota-se que os 10 e o 9 são. A escala é um bocadinho menor, não é preciso subir tanto, embora também são números mais difíceis de subir. O primeiro jogador que tiver uma ficha de cada tipo ganha uma destas pontuações, de 15 pontos. Se tiver esse mesmo jogador duas fichas de cada um e outro jogador não tiver ainda nenhum, faltar ninguém tiver uma ficha de cada de todos os números, esse jogador também vai apanhar a ficha seguinte e assim sucessivamente. A grande diferença é que quando uma cabra chega ao topo, já não pode subir, portanto, mas pode rolar os dados, fica lá acima e apanha a pontuação. A grande diferença é que, por exemplo, a cabra verde estava cá em cima, a azul estava no nível abaixo e agora o jogador jogava aqui 10, usava estes três dados, subia aqui o 10, o que fazia que ganhava a ficha de 10 pontos e a cabra que estava em cima vinha para o fim da fila outra vez junto com as outras cabras. Portanto, quando uma cabra chega ao fim e só houver lá uma cabra no topo, essa vai empurrar a outra para o final e para esse jogador
voltar a pontuar nessa fila, tem de voltar a subir toda a montanha outra vez. Portanto, é um bocadinho can't stop, mas com um pouco, com uma ligeira alteração ao jogo. Portanto, isto era os torneios todos que terminaram nestes últimos dias. Vamos dar aqui uma vista de olhos ao medalheiro e à classificação. Portanto, aqui no medalheiro está o David em primeiro com 14 ouro, 8 prata e 2 bronze. Portanto, já tem 24 medalhas. O Sport está em segundo com 8 ouro, 5 prata e 4 bronze, com 17. E o Govir com 8 ouro, 3 pratas e 6 bronze, com 17 medalhas também. E ainda aqui podemos dizer aqui o quarto, Godatuga, com 5 ouro, 4 prata e 7 bronze, com 16. E o Ocran com 5 ouro, 3 prata e 3 bronze, com 11 medalhas no total. Total de medalhados, neste momento temos 117 pessoas que já receberam pelo menos uma medalha, portanto isto significa que já são 54% dos participantes desta temporada, pelo menos uma medalha já receberam nesta temporada. Na classificação do MMA, portanto, como já tinha dito na edição anterior, portanto, o Govir é o vencedor. Já não há forma de algum jogador o apanhar na classificação, até porque estes torneios que faltam agora já é muito difícil de haver grandes alterações de pontuação, exceto em alguns torneios, mas já não tem muito impacto. E aqueles que são os maiores, que mais participantes, ou estão agora a acabar, como alguns que já acabaram, ou já têm as rondas, pelo menos do topo dos jogadores que estão mais lá em cima, já concluídas, por isso já está a contar para a pontuação. Portanto, Sport em segundo, David em terceiro neste momento, Caruso em quarto e Running Wild em quinto. Depois está aqui Godatuga, Ocran, Dezu, Cris e CC7 a fechar aqui o top 10 aqui da aldeia nesta temporada. Temos torneios, era isto que tínhamos para dizer, portanto, já agora já faltam poucos, já começam e nos próximos dias mais torneios vão acabar muito rapidamente, que já estão quase com poucos dias para acabar. E os únicos torneios que ainda podem ter alguma influência na classificação são estes 9 torneios, que todos que são normalmente os mais demorados e que estão é aqueles que têm mais tempo para acabar, que ainda podem ter algum impacto na classificação final, porque a classificação final desse torneio ainda está um bocado aberta, portanto ainda pode ter um grande impacto. De resto, já não há forma de alterar muito essa pontuação. Pronto, espero que tenham gostado. Peço desculpa se este foi um pouco mais longo, portanto houve também muitos jogos aqui a mostrar. Espero que tenham um bom fim de semana ou que tenham a ter um bom dia se estão a ver no outro dia. E até à próxima. Até outro vídeo aqui a acompanhar a temporada 14 de Maior da Minha Aldeia. Tchau, até à próxima.